Oi, gente, aqui é a professora Juliana. Vamos dar sequência ao que nós vimos na aula 1. Ou seja, iniciamos o livro 2, capítulo 1, Crônica. Vamos lá? Como nós vimos, a crônica vai ser uma narrativa curta, baseada, ou seja, inspirada em fatos do cotidiano, que vai ter uma linguagem mais leve, trazendo a opinião do cronista. A crônica é um gênero textual em que se apresentam fatos do cotidiano com uma linguagem informal, geralmente, tá? Por causa que o cronista busca uma proximidade com seu leitor. Para quê? Levando o leitor a refletir sobre determinado assunto. O principal objetivo da crônica é a reflexão por parte do seu leitor. A crônica ela tem um caráter contemporâneo, a gente pode dizer que temporal. O cronista ele vê no noticiário, lê algo interessante no jornal e ele cria uma crônica sobre isso, dando a sua opinião. Vamos entender a estrutura da crônica. Lembram-se que na aula passada eu falei sobre a questão da crônica oscilar entre a literatura e o jornalismo? Isso mesmo. A crônica oscila entre a literatura e o jornalismo, mesclando elementos de cada um. Do jornalismo, ela traz os fatos do cotidiano e da literatura, ela traz os elementos narrativos, ou seja, ela transforma aquela história passando o quê? A opinião do seu criador, do cronista. O cronista cria uma história para repassar a sua opinião e produzir o quê? A reflexão do nosso leitor. Vamos aqui, como todo texto normal, uma crônica vai possuir o quê? Começo, meio e fim, bem demarcados, tá? Na introdução, nós temos o quê? Uma ambientação. Eu vou ter o quê? A apresentação dos personagens, tempo, espaço e do tema. E também vai iniciar a minha ação. Ou seja, a partir dali eu vou começar a contar a minha história. No desenvolvimento, nós temos um conflito, ou seja, algum obstáculo irá surgir para que a ação não ocorra, não transcorra da maneira correta. E nós temos também o clímax, que a gente diz que é o ponto de maior tensão da narrativa, ou seja, a gota de água, ou seja, a gota d'água que transborda o copo. Aquilo que vai acabar, chega ao seu limite, ao ápice. Tá? A tensão da narrativa. E a conclusão, eu vou trazer o quê? A solução do conflito. Eu vou ter um desfecho, tá? Trouxe aqui para vocês alguns grandes cronistas brasileiros. Eu selecionei alguns porque nós temos muitos. Em primeiro lugar, que eu acho que deve merecer grande destaque, Machado de Assis, carioca, autodidata, conhecido como o bruxo do Cosme Velho. Temos também Lima Barreto. Lima Barreto é conhecido por as suas crônicas terem um teor mais crítico, tá? Ele escreveu uma crônica que se chama Hotel Califórnia, que trata da questão da ambição das pessoas por ouro. Temos também uma crônica mais suave, mais sutil, mais lírica, como a gente poderia dizer, que se aproxima da poesia, que é a crônica da Cecília Meirelles. E temos uma grande representante aqui também, Raquel de Queiroz, que soube retratar como ninguém o sertão, a seca, os nordestinos e os seus costumes. Vamos prosseguir? Eu trouxe um exemplo de crônica para vocês, mas vocês conseguem adivinhar qual é o assunto que eu vou tratar? O que é que vocês acham? Coronavírus? Vamos tratar de isolamento social. Eu encontrei uma crônica bem interessante sobre esse tema. Assim, a gente percebe o caráter contemporâneo, temporal da crônica. O cronista leu algo no noticiário ou no jornal e resolveu escrever sobre isso, dar a sua opinião. Estamos atualizados. Essa crônica está presente no jornal O Estado de São Paulo. Eu encontrei no jornal digital. É do Carlos Castelo, o autor. E o nome da crônica, o título é Os Tipos da Quarentena, tá?
vai tratar dos tipos mais presentes na quarentena brasileira. Vamos entendê-lo. O isolamento social transformou tudo e todos. Na realidade, pessoas que já possuíam alguma tendência psicológica com a calamidade e o retiro doméstico passaram a desenvolvê-la de forma mais exacerbada. Na sequência, alguns dos exemplos mais presentes na reclusão brasileira de hoje. Eu não coloquei todos os tipos, citei alguns e vamos ver cada um deles. O maníaco por limpeza. Em 20 dias de quarentena, passou 18,5 faxinando a casa. A cada 30 minutos passa um rodo com cândida nos pisos e joga balde de água com quiboa nas paredes dos cômodos. Ou seja, cândida é um produto de limpeza que lembra água sanitária. Para que os outros moradores da residência possam usar os banheiros, devem antes tirar os sapatos e esfregar os pés com pato purifique, ou seja, um produto de limpeza bem pesado, né? Deixar tudo limpo, sem nenhum vírus, nenhum tipo de contaminação. Dormir só após uma ducha de WAP, tá? Ou VAP, né? O VAP é aquele mecanismo utilizado para lavar carros, tá? Ele tem um jato muito forte. Imagina, você usa isso, um lava-jato, usa para lavar o carro. Aí uma ducha com uma pressão muito grande. Vocês podem perceber, pelo começo do texto, que ele vai ter o quê? Um teor mais humorístico, só que é um humor mais crítico, chegando à ironia e, em alguns momentos, ao sarcasmo. Vamos ver? O paranoico é aquele que fica 24 horas por dia conferindo notificações com notícias sobre a pandemia, ou seja, fica direto no celular. Confere-as depois com as informações dos serviços por streaming da BBC, CNN, The Guardian, Le Monde e emissoras russas e chinesas. Ou seja, ele fica colhendo informações o dia inteiro de noticiários do mundo inteiro. Ou seja, streaming, ou seja, aqueles áudios, tá? E ele fica vendo tudo. Ele quer ser bem informado para ele estar sempre atento ao que está acontecendo, seguir cada passo do Covid-19. Mesmo assim, permanece em isolamento completo no armário de tralhas da garagem do edifício, ou seja, ele morre de medo de sair de casa, de respirar o mesmo ar que alguém e pegar aquele vírus. O estocador. Vocês viram aí na televisão que os governadores, né, pediram também, os gerentes de supermercados, associações, pediram para nós não estocarmos comida, porque se você compra demais, vai faltar comida para alguém. Ou seja, não é necessário comprar comida demais. Você gostaria realmente que faltasse comida para alguém? Não, não é? Então, cuidado com isso. Compre só o necessário. O estocador. Com receio de passar fome durante o período de maior curva da epidemia mundial, vem estocando itens alimentícios desde a ceia do Natal de 2018. Esse é precavido. Em seus 7 freezers horizontais, 7, possui provisões para alimentá-lo com a família até a próxima Copa do Mundo. Imagina aí. Com desconhecimento da vizinhança e da municipalidade, cria galinhas e porcos na área de serviços. Em janeiro desse ano, construiu um silo doméstico no fundo do sobrado para estocar grãos. Eu tinha pulado essa parte, né? Silo, gente, é um negócio enorme para estocar toneladas de grão. Então, você imagina como ele gosta de estocar as coisas. A criança irrequieta. Facilmente reconhecível por já ter furado todos os sofás e poltronas da casa com seus pulos acrobáticos. E ainda por perguntar aos pais toda hora quantos minutos faltam para poder sair de casa e ir furar os sofás e poltronas da casa dos amiguinhos. Você imagina, né? Esse tipo de criança aí não para quieto. O pet, mas também muitos dias em casa, né? Para uma criança é difícil. O pet, a maior vítima da quarentena, aquele bichinho de estimação, não é? Tinha uma existência tranquila antes do isolamento. Os donos passavam o dia inteiro em seus respectivos trabalhos, deixando-o em paz.
agora é afagado, colocado em infinitos colos, lavado, secado e escovado o tempo inteiro. Fora o fato de vez em quando, ter instalado uma bombinha no rabo por alguma criança irrequieta da casa. Coitado, né? O pobre do pet sofre. E aquela coisa, né? O dono tá em casa, tem um cuidado maior com relação ao animal. Ou seja, acabou a paz do animal. Hipocondríaco, aquele tipo que foi dos primeiros a tomar hidroxicloroquina no mundo por conta própria. Ou seja, o que é que a gente recebe de informação aí da imprensa? Que nós não devemos nos automedicar. Temos que procurar um atendimento médico, nem que sejam aqueles por telefone, como nós temos aqui no estado do Ceará. Porque se você comprar essa medicação sem ter um uso para você, você está tirando a medicação de quem precisa. Então, cuidado com isso, nada de automedicação. Isso até mesmo antes que a droga fosse divulgada pelo presidente Donald Trump e imediatamente pelo seu ajudante de ordens, Jair Bolsonaro. Vocês percebem aqui o tom mais sarcástico, né? Quando ele fala com relação do Donald Trump, ó, e chama o quê? O presidente de ajudante de ordens, está demonstrando toda a crítica que ele tem com relação a isso. Passa o dia inteiro pesquisando emplásticos milagrosos. Emplásticos é tipo aqueles salompas, né? Tipo um curativo que você faz com alguns tipos de pomadas, folhas, coisas desse tipo, tá? Pesquisando emplásticos milagrosos que podem cortar o coronavírus, de café, suco de limão e vodka, a chás de folha de abacate e própolis. Em vez de sabonete no banho, usa álcool em gel, ou seja, a pessoa se desinfeta inteira. Vocês perceberam pela leitura do texto o teor de humor que ele possui e nos leva a refletir, ou seja, que personalidade a gente assumiu durante esse isolamento social? Será que eu sou o hipocondríaco? Ou aquela criança requieta, aquela pessoa que não para quieta dentro de casa? E aí, você se encaixaria em algum desses tipos? A criança irrequieta, que não para quieta dentro de casa, aquela pessoa que todo tempo, né, tá preocupada, tá paranoica, checando as notícias, o estocador de comida. E aí, qual seria? Ou seja, além do humor, a gente tem uma criticidade, ou seja, a crônica nos leva a refletir sobre isso. Que papel nós temos nessa quarentena? Bem interessante, não é? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bom estudo para vocês. Se necessário, dá uma checadinha na nossa videoaula de hoje. E lembrem-se, redação em foco. Até a próxima. Tá bom.